Iniciando mais um podcast 5W2H, Paternidade na Vida Real. Gente, esse é o 5º episódio. Para ti que está chegando agora aqui nesse vídeo e ainda não assistiu os outros episódios, nós estamos fazendo uma série. São 7 episódios, a gente está no 5º. Se tu ainda não assistiu os episódios anteriores, pausa aqui, assiste os anteriores porque vai fazer mais sentido para ti entender todo o contexto dessa jornada do 5W2H, Paternidade na Vida Real. Eu quero trazer aqui um resumo de todos os episódios e o porquê, né, também do 5W2H. Para quem não sabe, a minha formação é engenharia de produção e 5W2H fez algum sentido quando eu fiz algumas anotações aí depois em um estudo que eu fiz agora alguns meses atrás. Então eu vou compartilhar com vocês aqui o porquê desse 5W2H que fez muito sentido para mim. Eu fiz aqui algumas anotações e seguimos, tá? O 5W2H ele é composto por 7 perguntas, basicamente, né? Quem são as pessoas envolvidas, ou quem que é o responsável por esse projeto ou por essa casa, né? Qual que é a ação que vai ser feita para melhorar a convivência em casa, né? O nosso caso aqui que a gente está falando é sobre a paternidade, então eu em todos os episódios tenho falado e trazido coisas que a gente pratica em casa com a Aurora, que eu pratiquei durante o ano de pandemia que eu fiquei com ela em casa. Então, qual é a ação que é feita, qual é o local aonde que está sendo executada as atividades, ou onde é passado o local que é passado o maior tempo com as crianças, aonde a gente vai exercer realmente a nossa paternidade, que é dentro da nossa casa, do nosso ambiente de convívio. Qual que é o modo que é feito isso, né? Com carinho, com amor, com imposição, enfim. Esse é o episódio 5, como que é feito isso, e aí eu quero trazer aqui para vocês alguns exemplos de como que a gente faz, como que a gente conversa com a Aurora, como que a gente trata no dia a dia com a Aurora mesmo, quanto tempo que a gente fica fazendo algumas atividades, como que a gente trata algumas atividades lúdicas, brincadeiras. Também em relação à criança, a gente sabe que toda criança faz birras e lá em casa não é diferente, a Aurora também faz. E como que a gente lida com isso, quanto tempo que a gente conversa com ela sobre isso, como que é isso. Então, é um outro ponto. O porquê, qual que é o motivo que eu estou fazendo esse conteúdo para vocês. Isso vai ser no episódio 6, o penúltimo episódio da próxima semana. Então, se tu tá curtindo até aqui esse material, não deixa de deixar um like aqui embaixo, curtir e compartilhar esse conteúdo também. Semana que vem é a penúltima aula dessa série e depois a penúltima aula que vai ser o porquê, né? Qual o motivo que me fez criar essa jornada e essa série aqui com vocês. E depois vai ter o último, que é o quanto, né? Se é realmente um custo isso, se é um investimento, o que é essa questão da paternidade na vida real, tá, gente? Então, isso aí foi um briefing de todo esse questionamento do 5W2H, e agora a gente vai para dentro do conteúdo dessa semana. Essa semana a gente vai falar do quando, que é o episódio número 5. Quanto que a gente define ou vai ser pai, o que a gente faz, o que a gente pode fazer para nos ajudar. Eu confesso para vocês que eu realmente tive muito medo, tinha muita dificuldade nessa questão da paternidade. Dificuldade no sentido de, será que eu vou ter condições financeiras de
de dar tudo aquilo que meu filho merece, a minha filha merece? Será que eu vou ter capacidade psicológica para atender todas as demandas que ela vai ter? Será que eu vou ter tempo suficiente para ajudar ela no que ela vai precisar na escola, fazer os temas de casa, brincar com ela? Então eu realmente tive todas essas dificuldades. Acredito que muitos pais pensam nisso, né? E tem essa dificuldade de o que ele vai fazer primeiro quando chegar o filho, se ele vai trabalhar mais, se ele vai se dedicar mais ao filho, à família. O que ele vai fazer? Será que ele vai precisar de mais recurso financeiro? Será que não? Então todas essas dúvidas realmente eram dúvidas que eu tinha. Eram dúvidas que me faziam ficar em uma confusão interna de pensamento realmente bem grande. Porque tem aquela preocupação, né, de dar uma boa assistência. Não só assistência financeira, porque até eu já comentei em alguns episódios anteriores, as crianças demandam muitas das vezes de coisas simples para brincar e não de um brinquedo tecnológico, de um brinquedo caro, de uma coisa totalmente inovadora. Não, eles precisam muito mais da nossa presença real ali com eles, conversando, interagindo, brincando. Então, eram realmente preocupações que eu tinha de como que eu ia fazer nessa caminhada. Então, eu quero trazer aqui hoje para vocês, enquanto essa questão do quando virou a chave realmente para a gente lá em casa, foi quando a gente descobriu que estávamos grávidos, que viria uma outra pessoa para dentro da nossa casa também, né, que foi recebida com muito amor, muito carinho, teve toda uma preparação, né? Mas no mesmo ano que a Aurora chegou, logo em seguida eu já fiquei desempregado. Era uma opção talvez minha, porque eu sempre tive a vontade de empreender, de fazer alguma coisa para mim, ter um negócio próprio, fazer algo que fizesse sentido para mim, entendeu? Não simplesmente ir para dentro de uma fábrica, de uma indústria e trabalhar das 7h30 às 8h30, às 5h30 e voltar para casa. Não que para algumas pessoas não faça sentido, talvez faça sentido. Não existe um certo ou um errado. O que acontece é que para mim não fazia sentido naquele momento estar indo para as empresas, sendo que eu poderia estar desenvolvendo alguma coisa para mim próprio e consequentemente ter mais tempo para minha família. Então, nesse momento ali do ano de 2020, início de 2020, a Aurora nasceu em agosto de 2019. No início de 2020 eu fiquei desempregado e chegando em casa conversamos, eu e a Débora, e disse: bom, agora é a hora de empreender e pensar em alguma coisa para eu fazer para a gente, né? E esse foi o pensamento nosso lá em casa, para eu fazer para a nossa casa, enfim, empreendendo em algum negócio. Então o nosso ponto de partida partiu dessa decisão que a gente tomou, para que nesse mesmo ano eu tivesse todas as experiências que eu tive, que eu já comentei em alguns episódios aqui, e eu não quero ser repetitivo. Então o ano de 2020 foi o ano do quando aconteceu toda o ano divisor de águas na minha vida, na paternidade. Foi quando eu comecei a empreender, foi quando eu terminei o último ano de faculdade, me formei. Foi quando eu tive as maiores experiências, as maiores e melhores experiências com a Aurora, com a nossa filha, na nossa casa. Então, quando aconteceu foi quando eu me permiti, quando a gente se permitiu ir para algo novo, ir para algo que a gente não sabia onde é que podia chegar, o que poderia acontecer, como que seria.
Porque quando a gente está empregado numa empresa, quando a gente é empregado CLT, a gente tem aquela certeza que chegou no final do mês tu vai receber. Mas quando tu não tem um vínculo empregatício, tu não sabe o que vai acontecer. Então, nesse ano de 2020 foi um ano de muito aprendizado, porque a gente aprendeu diversas coisas na questão de finanças, na questão com a Aurora, porque a Débora também ficou desempregada nesse momento, foi onde ela migrou para a área de formação dela, né, que ela é formada em psicologia, então ela mudou para a área de formação dela e eu fui buscar algo de empreendedorismo. Então, o ano de 2020 veio a pandemia, eu pude aprender com a Aurora e esse ano foi o ano chave, o ano de quando, que é a resposta da pergunta de hoje, né? Quando que adotar ou quando fazer algo para realmente ter a possibilidade de disponibilizar tempo para os seus filhos ou para suas filhas ou para tua família mesmo. É quando tu toma uma posição de fazer algo diferente, mesmo que seja no teu trabalho, que tu tome uma posição de que quando tu saia do trabalho, tu saia da empresa, tu vá para casa e consiga realmente ter tempo de qualidade, ter tempo de atenção, de carinho, de qualidade junto com a tua família e com teus filhos. Muitas vezes a gente se pega, eu confesso que eu também me pego no celular, um pouco atendendo algum cliente ou fazendo algum conteúdo para as redes sociais e a Aurora tá ali brincando sozinha. Mas bom, nesses momentos eu me ligo e tento buscar voltar a minha atenção para ela. A gente é um ser humano, é falho, não tem problema nenhum a gente, né, pegar o celular, enfim, mas que a gente possa entender e se dedicar realmente aos nossos, à nossa família. Por mais que a gente trabalha, né, com comercial, com atendimento às pessoas, os nossos clientes, eles têm um horário inverso ao trabalho muitas vezes para dar atenção a isso, né? Então a gente precisa ter essa flexibilidade e a gente entendeu lá em casa essa questão de que a gente trabalha e tem flexibilidades de horário. Por exemplo, se eu quiser sair durante a semana para ir passear com elas, a gente tem essa possibilidade, né? Coisas que no passado a gente não tinha. Então a gente tem essa flexibilidade dos horários, né, para estar trabalhando, mas a gente sabe também que tem um compromisso com os nossos filhos, com a nossa filha, com a família. Então é importante vocês terem em mente e praticarem, buscarem nessa prática de estar realmente presente no momento em que tu tá lá em casa. Por exemplo, uma coisa que a gente não tinha como prática na minha família maternal, onde eu nasci, é se sentar todos à mesa para almoçar. Não é uma prática. Por exemplo, na hora do almoço, servia-se a mesa e um vinha, comia, sentava para almoçar, o outro vinha, sentava junto, mas não tinha aquela questão assim de todos esperarmos para todos comermos junto. Então são detalhes e práticas que ali nessa hora da refeição tu consegue ter esse momento de intimidade, de conversar, de trocar um pensamento. Eu confesso que realmente eu não tinha essa prática, mas pude aprender com o tempo, me permiti aprender também com o tempo, né? E agora a gente tem muito praticado isso na nossa casa, que é estar com ela nos momentos que ela está brincando com a Aurora e também estar com ela nos momentos de refeição. Muitas vezes ela vai brincar na hora da refeição e tá tudo certo. Deixa eu tomar uma água, gente. E uma outra coisa também que a Débora estava me comentando outro dia é o seguinte: enquanto os adultos sentam à mesa para comer e conversar, as crianças sentam à mesa para comer e brincar.
porque aquela brincadeira lúdica da comida, dos tatos, dos sentidos, sabor, do cheiro, faz parte do aprendizado e da evolução das crianças. Então, gente, o episódio de hoje está chegando ao fim. Não deixe de fazer o 3C, que é curtir, comentar e compartilhar. Isso faz todo sentido para o nosso trabalho e faz todo sentido também para a ferramenta aqui da streaming ou aqui do YouTube, a qual tu está vendo esse vídeo, para entregar para mais pessoas e para mais pais e mães. Meu nome é Simon Nunes, sou pai da Aurora, esposa da Débora, e eu fico grato por tu ter chegado até aqui. Se tu chegou até aqui, curte, porque eu vou saber que tem pessoas chegando até o final desses vídeos. Até o próximo episódio, episódio 6, o episódio Por quê? E aí vai ter bastante novidade bem legal, gente. Um grande abraço para vocês, uma excepcional semana. Deus te abençoe a ti e a tua casa.